Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui fala sobre a história de Sansão. Eu vou falar um pouco sobre a história de Sansão para os irmãos, para que os irmãos compreendam a mensagem que o Senhor quer trazer hoje. Sansão foi um homem que Deus, ele consagrou a Sansão desde o ventre da sua mãe. Sansão era narizeu, ou seja, ele era consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Só que Deus deu uma grande força para Sansão, uma força sobrenatural para Sansão. E, inclusive, Sansão ele foi capaz até, meus irmãos, de matar 1000 homens. Um homem só, ele foi capaz de matar 1000 homens. Sansão também, com a sua força, ele conseguiu matar um leão com as suas próprias mãos. De tão forte que era Sansão, Deus concedeu a ele uma força sobrenatural, meus irmãos. E Deus deu essa força a ele sobrenatural com o objetivo para que Sansão viesse proteger o povo de Israel. Meus irmãos, só que Deus, ele concedeu a Sansão, consagrou a Sansão, concedeu essa grande força a Sansão. Porém, Deus colocou, meus irmãos, algumas coisas que Sansão deveria seguir, algumas ordenanças do Senhor que Sansão deveria seguir. Então, meus irmãos, uma dessas ordenanças, e uma das principais ordenanças, era sobre o cabelo de Sansão. Sansão não poderia cortar o cabelo, certo, meus irmãos? Aí o que acontece, meus irmãos? Só que Sansão, nós podemos ver que Sansão, ele, apesar de ser um homem consagrado a Deus, que Deus concedeu-lhe essa grande força a Sansão, ele era um homem que ele tinha uma fraqueza, assim como cada um de nós, porque cada um de nós temos alguma fraqueza em alguma área das nossas vidas, meus irmãos. Todos nós, né, seres humanos, enquanto estamos aqui nesse corpo carnal, nós temos algumas fraquezas, cada um uma fraqueza diferente. Uns têm a fraqueza, tipo, vou dar exemplo da língua, fala demais, gosta de falar da vida dos outros, uma fraqueza. Outros gostam de mentir, vivem mentindo, outra fraqueza. Outros têm, cada um é um vício, cada um tem sua fraqueza, cada um uma fraqueza numa determinada área. Só que, meus irmãos, isso não foi o que levou Sansão à sua derrota, porque fraqueza, como eu estou dizendo, todos nós temos nossa fraqueza. E o que foi que levou Sansão à sua derrota? Como nós vimos aqui, os filisteus, eles conseguiram pegar Sansão, cegaram os 2 olhos de Sansão, meus irmãos. Então, o que levou isso de Sansão, meus irmãos? Não foi o fato dele ter a fraqueza. Mas Sansão, se nós lermos a história dele, Sansão, em momento nenhum, ele lutou contra a sua fraqueza. Que é o que Deus quer de cada um de nós. Que a gente venha lutar cada dia contra nossas fraquezas. E não que a gente venha se entregar às nossas fraquezas, meus irmãos. Se nós olharmos para a fraqueza de Sansão, eu acho que os irmãos já perceberam aqui em alguns versículos que eu li. Qual era a fraqueza de Sansão? A fraqueza de Sansão era a mulher. Certo, meus irmãos? Ele via uma mulher, já ia lá, já se relacionava com aquela mulher. Nós vemos na história de Sansão, que Sansão, inicialmente, ele se casou com uma mulher filisteia, ou seja, uma mulher que era do povo inimigo de Israel. Porque Sansão, depois nós vemos que Sansão ele se deitou com uma prostituta, ou seja, ele gostou lá da prostituta, foi e se deitou. Ele se deixava se levar pelos seus desejos. O que ele sentia vontade, ele ia e fazia. Em momento nenhum, ele procurou lutar contra as suas fraquezas. Do mesmo modo, ele encontrou Dalila, gostou de Dalila, se apaixonou por Dalila, foi lá e também se relacionou com Dalila. Ele tinha essa fraqueza, né, meus irmãos? Que era uma fraqueza de promiscuidade, né? Promiscuidade, porque ele via ali as mulheres, ele ia se relacionando com uma, se relacionava com outra, então ele tinha essa fraqueza e ele, em momento nenhum, ele lutava contra essa sua fraqueza. Ao contrário, ele se deixava se entregar. E isso foi o que levou Sansão, né, meus irmãos, à sua derrota, meus irmãos. Porque Deus, como eu disse, Ele quer que a gente venha lutar contra nossas fraquezas. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o reino de Deus, ela é tomada à força, meus irmãos. Então, se a palavra de Deus diz que o reino é tomado à força, é porque não é fácil. A gente tem que lutar. Lutar contra os nossos próprios desejos, que a gente sabe que vai nos levar ao pecado, a desagradar a Deus, aquilo que a gente tem vontade de fazer e sabe que a gente cedendo e fazendo vai desagradar a Deus, vai estar pecando. Nós devemos lutar contra isso, meus irmãos. E foi o caso que Sansão não fez. E isso, meus irmãos, ele acabou revelando a Dalila o seu segredo. Disse que se cortasse o cabelo dele, ele perderia a sua força. Dalila, ela como foi comprada pelos filisteus para descobrir justamente isso, era o segredo de Sansão. Ela revelou para os filisteus e aí Sansão perdeu a sua força. Ele foi preso.
Então foi cego os dois olhos de Sansão, meus irmãos. Então Deus nos deixa aqui essa missão que Ele nos traz através da vida de Sansão. Fraqueza todos nós temos, mas o que Deus quer de nós é que nós venhamos nos esforçar para que a gente não venha cair nas nossas fraquezas, meus irmãos. A palavra de Deus também diz que devemos fugir da aparência do mal. O que isso quer dizer, meus irmãos? Se nós temos uma determinada fraqueza, se a gente vê uma situação ou um lugar que pode fazer com que a gente caia nesse pecado, a gente deve fugir. A palavra de Deus diz fugir da aparência do mal, certo, meus irmãos? Então, se a gente vê uma situação ou algum lugar que você sabe que naquele lugar, naquela situação, você está propício a pecar, é fugir, sair mesmo daquele local, tentar sair daquela situação, porque, meus irmãos, como eu falei a vocês, ao reino de Deus é tomada a força, então é necessário que nós venhamos nos esforçar para que a gente não venha cair no pecado. Outra lição, meus irmãos, que a gente pode ver através da vida de Sansão, é que Sansão, ele ali foi falar para Dalila algum segredo dele com Deus, meus irmãos. Então é algo que nós devemos prestar atenção. O que a gente está falando da nossa vida? Aqui Sansão falou de algo muito íntimo, né? Que era dele e Deus, meus irmãos. Mas muitas vezes a gente fala de coisas da nossa própria vida que está acontecendo com a gente fala para um, fala para outro, e nós não conhecemos o coração de um nem de outro, meus irmãos. Só quem conhece o coração é Deus. Você vê que Sansão, por ele ter revelado o seu segredo para Dalila, o que aconteceu com ele? Então a palavra de Deus nos ensina, nos adverte que a gente venha vigiar com quem a gente está contando sobre as nossas vidas, né, meus irmãos? Principalmente se for algo seu com Deus, se for um propósito, você abrir um propósito com Deus, nós não podemos estar falando com os outros, meus irmãos. Nós devemos guardar a nossa intimidade com Deus, assim como Sansão, ele tinha aquela intimidade dele, do cabelo dele, era ele e Deus. Ele não podia sair revelando. Se você receber uma profecia, um profeta de Deus trouxe uma profecia para a sua vida, você não pode estar contando para um e para o outro. Olhe, vigie, meus irmãos, com quem a gente está falando sobre a nossa vida, porque quem conhece o coração de todos é Deus. A gente olha só de vista, mas quem conhece por dentro é Deus. Então essas duas lições de Sansão, que a vida de Sansão nos traz, meus irmãos. E, meus irmãos, para finalizar, vamos ver que a força de Sansão, vocês acham que a força de Sansão realmente estava no cabelo dele? Não, a força dele estava onde? Em Deus. E por que depois que cortou o cabelo dele, ele perdeu as forças? Porque, meus irmãos, era uma ordenança do Senhor que ele não cortasse o cabelo dele. E aí ele desobedeceu a ordenança do Senhor. Ele acabou se entregando às suas próprias vontades e não à vontade de Deus. Então ele desobedecendo ao Senhor. E isso foi o que levou. Nós podemos ver aqui no versículo. Glória a Deus. No versículo 20 diz: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, meus irmãos, não foi o cabelo, o Senhor se retirou dele. Porque o Senhor se retirou dele? A desobediência, né, meus irmãos? Deus disse o quê? Não corte o cabelo. Sansão foi lá, revelou a Dalila e cortaram o cabelo dele, ou seja, foi a desobediência, não foi o cabelo em si, porque o poder dele vinha, era do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Então, que venhamos prestar atenção nas ordenanças do Senhor e procurar obedecer, meus irmãos, porque todos nós queremos um dia encontrar o Senhor Jesus na glória, e para isso não é fácil, porque requer uma vida de obediência ao Senhor. Então, essa é a palavra que o Senhor deixa para os irmãos nessa noite, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja